Olá, turma! Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Lei de Terras. A Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, ficou conhecida como Lei de Terras. Essa foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Essa lei surgiu em uma época de intensas transformações sociais e políticas no Império. Naquele mesmo ano, 2 semanas antes da aprovação da Lei de Terras, o governo imperial criminalizou o tráfico negreiro no Brasil por meio da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. De fato, essas duas leis estavam intimamente ligadas, pois o fim da importação de escravos seria substituído por ações que incentivavam a utilização da mão de obra assalariada dos imigrantes europeus. Por meio desta, a terra se transformou então em uma mercadoria de alto custo, acessível a uma pequena parte da população brasileira. Com isso, pessoas com condição financeira inferior, como por exemplo os ex-escravos, os imigrantes e os trabalhadores livres, tinham grandes dificuldades em obter um lote de terras, porque era muito caro. Apesar da regulamentação, a propriedade agrária, a Lei de Terras não foi cumprida em boa parte das propriedades, legitimando o desmando e a aplicação de terras dos grandes proprietários. Apesar de ter sido criada em um momento completamente distinto das nossas constituições políticas e condições socioeconômicas, a Lei de Terras de 1850 legalizou o penoso processo de concentração de terras que marcou a história brasileira. Ainda hoje, alguns movimentos populares tentam superar esse arcaico traço da nossa história ao defender uma reforma agrária capaz de facilitar o acesso às terras. Quais eram os principais objetivos da Lei de Terras? Primeiro, estabelecer a compra como uma única forma de obtenção de terras públicas. Desta forma, inviabilizou sistemas de posse ou doação para transformar uma terra em propriedade privada. O governo imperial pretendia arrecadar mais impostos e taxas com a criação da necessidade de registro e demarcação de terras. Esses recursos tinham como destino o financiamento da imigração estrangeira, voltada para a geração de mão de obra, principalmente para as lavouras de café. Vale lembrar que o tráfico negreiro de escravos já era uma realidade que diminuía cada vez mais a disponibilidade de mão de obra escrava. Porém, tudo isso teve algumas consequências, como, por exemplo, possibilitou a manutenção da concentração de terras no Brasil. A Lei de Terras regulamentou a propriedade privada, principalmente na área agrícola do Brasil. Além disso, aumentou o poder oligárquico e suas ligações políticas com o governo imperial. Principalmente, dificultou o acesso de pessoas de baixa renda às terras. Muitas perderam suas terras e sua fonte de subsistência. Restou a essas apenas o trabalho como empregadas de grandes propriedades. Você já pensou o motivo pelo qual olhamos com tanto respeito as pessoas que possuem sítio ou fazenda? Sim, isso acontece porque as terras no Brasil sempre foram consideradas um fator de prestígio social. Nesse sentido, tendemos a achar que pessoas que as possuem são detentoras de um grande poder econômico, ainda que não seja verdade, pois uma das primeiras coisas que as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, pensam em fazer ao ascenderem economicamente é comprar um pedaço de terra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e que esse assunto nos leve a refletir, inclusive, sobre a situação das terras no Brasil hoje. Tchau!